Oi, pessoal. Então, como a gente estava falando no vídeo anterior sobre o experimento do René Spitz, a gente vai continuar falando um pouco para a gente poder pensar quais são as doenças da carência afetiva. Então, o René Spitz, na verdade, ele foi um pesquisador que quis levar a luz para a questão do vínculo da criança com a mãe e para a constituição do sentimento de afetividade da criança desenvolvendo por aquele que cuida. Então, quando eu falo mãe, eu estou dizendo sobre aquele que cuida. Então, pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser uma madrinha, quem quer que cuida, alguém que precisa desenvolver essa capacidade de vínculo com a criança. Então, para que ela possa experimentar um vínculo afetivo, de preferência positivo, né? Espera-se que a criança possa ter um vínculo positivo para que ela possa se desenvolver como uma criança amada e possa explorar esse mundo que vai aparecer para ela, desenvolver um bom ego, uma boa capacidade de frustração, tolerância, para que ela possa ir se desenvolvendo nos sentimentos dela. Então, ela precisa pegar um pouco emprestado do ambiente e quem vai fazer isso vai ser uma espécie de mediador, que é quem vai apresentar, que pode ser um sujeito, podem ser vários, que vão apresentar, e devem ser vários, para que mostrem para a criança como é o mundo, para que aos poucos ela vá ganhando uma segurança em relação a isso. Então, o experimento do René Spitz, ele tem uma característica bem interessante, que ele estudou por volta de 200 crianças, desde 1935, foi um experimento longo, que ele observou desde o parto da mãe até o cuidado que a mãe oferecia, então a amamentação, como ela oferecia cuidados para a criança assim, afetivos, como pegava a criança no colo. Então ele foi estudando, ele e a equipe dele foi estudando para que ele pudesse compreender como ia se dando esse vínculo para entender a importância disso. O que aconteceu, e você observa isso no livro O Primeiro Ano de Vida, uma questão interessante. Se você quiser saber como ele fez o experimento, como foi o método do estudo dele, que ele começou a estudar com a sua equipe, as gravações, ele detalha tudo isso no livro O Primeiro Ano de Vida, e no capítulo 2, especificamente, ele fala sobre o método do estudo dele. A gente estudou um pouco do capítulo 6, que ele foi falar um pouco sobre essa construção do ego da criança, construção da noção de vínculo que ela vai estabelecer com a pessoa do entorno, e sobre os 3 organizadores. E mais para o final do livro, ele vai trabalhar as doenças da carência afetiva, que é o que a gente está fazendo agora, trabalhando sobre as doenças da carência afetiva. Então, ele observou em um orfanato que tinham crianças institucionalizadas que tinham sido privadas do cuidado materno. Então, nesse estudo, ele observou que é muito danoso a privação do cuidado materno. Então, é danoso para a criança, inclusive, ele foi o primeiro a perceber que, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, essas crianças podem sofrer um atraso. Depois, no final do vídeo, depois que você acabar de assistir os vídeos dessa aula 12 que a gente está trabalhando, eu vou colocar um link para um vídeo no YouTube que tem sobre as principais imagens. É um vídeo curtinho, mas bem impactante, que traz imagens das crianças que sofreram privação afetiva, carência afetiva de ligação com seus cuidadores. Eu já vou explicar um pouquinho nos próximos vídeos como é que isso se deu, para você poder entender depois o vídeo que eu vou colocar o link para você estudar. Então, primeiro, vamos definir carência afetiva. A gente está seguindo os slides que no nosso curso está como aula 13, mas como a gente cortou a aula 12, vai ser a aula 13 vale como a aula 12, tá? Então, a questão da carência afetiva. O que é carência afetiva para o René Spitz? Então, a partir dos estudos dele, ele observou que carência afetiva significa a criança estar privada
desse vinculador, né, desse sujeito, desse objeto libidinal que a criança vai estabelecer uma afetividade. Então, pensando no seguinte, a afetividade, ela parte sempre da criança, ela tem uma espera por alguém que cuida dela, que olhe para ela de volta, que escute o que ela está falando, que valide aquilo que ela está pedindo, que ela nem sabe o que ela está pedindo exatamente. Ela não sabe falar, ela não sabe se expressar, ela só sabe chorar, se contorcer. Você observando um bebê, você vai ver que é isso. Aos poucos, ela vai entendendo que esse desconforto que ela está sentindo, ela pode ser satisfeito de algumas formas, que é essa pessoa que vai oferecer esse vínculo, vai fazer para ela. Então, é importante que a criança ela é ávida, ela traz uma noção instintivamente de afetividade consigo mesma, né? Porque ela precisa distribuir esse afeto e sentir esse afeto. Uma questão importante também que eu não tinha falado na aula passada é que em psicanálise, e o Spitz, como ele se baseou na teoria psicanalítica, ele coloca isso também, a afetividade não corresponde só a algo positivo. Então, no senso comum, a gente tem uma ideia de afetividade como uma pessoa afetuosa é uma pessoa acolhedora, amorosa, simpática, né? Só que a afetividade, ela não é, nos termos, né, psicanalíticos, ela não é só positiva. Então existe afetividade negativa. Porque a afetividade, ela é tudo aquilo que afeta. Então, eu tenho uma tendência à afetividade, porque eu tenho uma tendência a me ligar, então a ser afetado por aquilo, afetar e ser afetado por aquilo que está no meu entorno. Então, todos nós temos afetividade. Então, a afetividade pode ser mais ligados aos sentimentos de amor ou mais ligados aos sentimentos de ódio. Então, uma afetividade, por exemplo, de raiva é possível da gente pensar. Então, quando você está afetado, né, por alguma coisa te afeta, você está tomado por aquilo, você está destinando a sua afetividade, que pode ser uma afetividade mais ligada a algo amoroso, como algo mais hostil. Então, algo mais amoroso ou mais odioso. Então, os sentimentos de afetividade precisam ser experimentados pela criança. Tanto os sentimentos positivos, os sentimentos que fazem ela ter uma ligação afetiva positiva, como uma ligação afetiva mais negativa. Ela precisa também odiar essa mãe. Aliás, uma questão interessante que a psicanálise traz, e o René Spitz ele utiliza bastante isso, é que a gente precisa também odiar quem cuida da gente. Então, a criança ela precisa amar essa pessoa que ela vai buscar essa ligação, essa afetividade, mas ela também vai ter que odiar essa pessoa, para ela perceber que o ódio também faz parte da ligação de vínculo. Então, todo mundo que você ama, você também odeia. Você já deve ter ouvido falar o ditado, né, que amor e ódio são faces da mesma moeda. Então, isso é verdade. Quando você ama o seu objeto libidinal, o seu objeto de vínculo, é muito provável que em alguns momentos você também odeie. O ódio faz com que a gente... Ódio que eu tô pensando é esse ódio mesmo que você pode pensar, nossa, que palavra forte, ódio, né? Mas o ódio, inicialmente para o bebê, ele precisa ser esse sentimento forte. É um sentimento de amor, que é algo bem intenso, e é um sentimento de ódio, que é algo bem intenso mesmo, que está muito relacionado a quase desejo de morte. Também está ligado ao desejo de vida, o sentimento amoroso. Então são bem opostos, para depois a gente vai percebendo, né? Para depois que a gente vá percebendo as nuances entre esses dois sentimentos, de amor e de ódio. Então a afetividade positiva, ela é válida
tanto quanto a afetividade negativa. Claro que nos vínculos afetivos que a gente vê mais afetividade negativa, a tendência é que haja mais sofrimento. Então, qual é a orientação dos psicólogos quando a gente vê vínculos com maior afetividade negativa? Precisa cortar esse vínculo, né? Precisa procurar um vínculo que tenha mais afetividade positiva. Então, em qualquer época da sua vida, se você vê que você está criando vínculos com mais afetividade negativa, fica de olho, procura vínculos com mais afetividade positiva. Mas não quer dizer que você vai amar só e não vai odiar. A gente falou um pouco disso quando a gente quebrou o mito do amor materno, o mito do amor incondicional da mãe. Porque a gente percebeu que a mãe também é humana. Então ela ama o seu bebê, a gente espera que ela mais ame do que odeie. Mas se ela mais ama esse bebê, ela também precisa sentir sentimentos também de vínculo negativo. A gente viu que isso também vai acontecer durante a gestação, as incertezas, a dúvida em relação a o que ela vai perder na vida nova com esse bebê nascendo, o que ela vai ganhar. Então, o que ela vai ganhar, a gente espera que seja maior, né, do que o que ela vai perder. Quando ela sente que ela vai perder mais do que ela vai ganhar, pode ser que ela construa um vínculo negativo com esse bebê. Então, isso vai depender também da mente de cada um. Uma tendência maior a estabelecer vínculos mais positivos e vínculos mais negativos. Aí vai depender de quem é dono dessa mente que a gente está falando, tá? Então vamos falar um pouco de carência afetiva. Então a gente já falou de afeto, positivo e negativo. E o René Spitz define a carência afetiva como crianças que sofreram de carência afetiva são crianças que sofreram maus cuidados por parte dos pais e privação desses cuidados. Então, são crianças que foram privadas, negligenciadas ou, de certa forma, sofreram alguma violência por conta desses pais ou ausentes ou que não escutavam o que a criança estava dizendo. Ele filma, né? Tem alguns vídeos, até você acha no YouTube, tem alguns vídeos que ele filma, por exemplo, mães muito agressivas na hora de amamentar os seus filhos. Claro que a gente precisa contextualizar na época, né? Porque nem toda mãe nasce sabendo. E então pode ser que ela se sinta um pouco frustrada quando ela vai amamentar, por ela não saber exatamente, ou por muito medo em relação a essa situação nova, e isso pode gerar sentimentos hostis por parte da mãe. Então, nesse sentido, o René Spitz observou que isso pode trazer uma certa quebra na relação da criança com a mãe, uma certa carência afetiva. Só que, diferente do que aquilo que a gente andou falando muitas vezes, ou pode se achar normalmente, né, que a criança que sofreu carência afetiva ela nunca mais vai curar isso. Ainda bem que a gente tem o nosso psiquismo e a nossa plasticidade que pode ajudar a ressignificar essa situação. Então, uma coisa que muitas pessoas perguntam, né, então uma criança que sofreu carência afetiva, uma criança que sofreu negligência, sofreu violência, ela vai ser para sempre traumatizada? Ela vai ter sequelas para sempre? Então, a resposta é: depende. Depende de como isso ficou internalizado para essa criança e depende de como essa psique, como essa mente dessa criança pôde ser plástica suficiente para poder se adaptar a essa condição. Para nossa sorte, de acordo com Freud, até ele já percebeu isso nos estudos dele, a gente tem uma tendência à ligação para manter a vida. Então a gente tem uma tendência a ligar, a nossa mente mesmo tem uma tendência a se ligar com quem cuida da gente. Então não é incomum, por exemplo, que a gente veja crianças, ou mesmo você deve conhecer pessoas, adultos, né, na sua história de vida, que criaram um vínculo afetivo positivo muito mais sólido do que com uma avó, com uma tia, com uma madrinha, né, até com uma vizinha, do que com a própria mãe. E isso, ou com uma irmã mais velha, isso vai depender
dessa capacidade que a nossa mente tem de procurar se ligar a quem vai oferecer um bom cuidado pra gente. Então, em geral, tem uma tendência à ligação aí com alguém que cuida. Claro que se o ambiente for muito hostil, esse cuidado pode ficar travestido de cuidado, mas na verdade é sofrimento. Então, às vezes a criança, ela, para ser amada, ela acredita que ela precisa se submeter a uma série de questões. Então, se ela viver num ambiente também muito destrutivo, de muita negatividade em relação à afetividade negativa, né, de muito ódio, de muita inveja, é muito provável que às vezes ela associe isso com a afetividade positiva. Então ela acaba procurando uma pessoa para cuidar dela e ela encontra uma pessoa que maltrata ela e ela se submete acreditando que aquilo é fonte de amor. Então, vamos voltar aqui e vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, pensando aqui, o René Spitz, ele estudou algumas crianças que foram privadas do cuidado materno ou de quem cuida, né? Do cuidado dessas pessoas que ligam, de forma parcial ou de uma forma mais intensa. E ele observou que a partir disso foi possível estabelecer 2 tipos de patologias mentais e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, tá? Então no próximo a gente vai falar um pouco sobre a privação afetiva parcial, que é a carência afetiva mais branda. Então até daqui a pouco.